Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Que bom que você resolveu assistir esse filme. Eu faço esse vídeo com muito carinho, com muita dedicação, tentando me comunicar melhor com você e dando algumas dicas e orientações. Então, sempre veja os vídeos que sempre o professor vai tentar ensinar um pouquinho melhor, já que estamos longe nesse momento de pandemia, não é mesmo? Agora que nós já sabemos que estamos no terceiro bimestre, eu preciso falar para vocês que chegou a hora da leitura. A leitura do terceiro bimestre é esse livro aqui, O Fantasma da Segundona. Será que tem algum fantasma no nosso livro? Que segundona é essa? Segunda-feira? Eu acho que não. Eu acho que é segunda divisão. Sabe por quê? Esse livro conta a história de Maurício, um menino cujo pai era jogador de futebol muito famoso, muito conhecido, e acaba jogando num time numa cidade. O time começa a não ir bem, as coisas não ficam muito legais, os amigos que outrora estavam sempre perto dele agora fazem pouco. O que será que acontece com Maurício e a família dele? É isso que a gente vai descobrir nesse livro. A história de um menino que muda toda a sua vida com a mudança de time, com a mudança de divisão do time de futebol do seu pai. Muito bem, boa leitura. Logo, logo a gente vai ter a nossa conversa sobre o livro. Então já comece a ler e curta, desfrute do prazer de ler. É algo incrível. Precisamos aprender a desenvolver esse prazer da leitura em nossas vidas. Vamos para a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje chama-se assim: Figuras de linguagem. De uma maneira bem simples, figura de linguagem é a maneira de dizer algo especial, de dizer algo com poesia, dizer algo com beleza ou com mais efeito, com mais dramaticidade. Sabe quando a gente diz assim: Nossa, eu estou morrendo de fome? Está morrendo mesmo? Não está morrendo de fome. Então, isso não é uma maneira de dizer, isso é uma figura de linguagem. Ou quando a gente diz assim: Nossa, chorei um mar de lágrimas. Um mar? Como? Percebe? Não é uma maneira especial de dizer as coisas? Isto é figura de linguagem. Então, vamos aprender duas hoje. Na semana que vem, vamos aprender mais duas. Por hoje, a gente vai aprender essas duas que eu falei. A primeira. Lembram do poema da semana passada? O poema As Formigas, de Olavo Bilac? Muito bem. Vamos ler aqui o trecho. Olha só. Vede, enquanto negligentes estão as cigarras cantando, vão as formigas prudentes, trabalhando e armazenando. Percebe que Olavo Bilac, nesse poema, fala das formigas como se elas fossem pessoas? Formigas trabalhando, cigarras cantando, que elas são negligentes, as cigarras. Não dá a impressão que ele está tratando desses seres que não são pessoas, né, formigas e cigarras, como se fossem pessoas, como se elas tivessem sentimentos, como se elas tivessem ações humanas, pois isto também é uma figura de linguagem, chamada de personificação. Vamos a ela. Personificação é o ato de atribuir características humanas, sentimentos humanos, emoções humanas, ações humanas a seres que não são humanos. Então, um cachorro, um animal, uma planta, uma caneta, agindo dentro da história, dentro da frase, dentro daquele contexto, com ações ou sentimentos humanos. Aí o nome personificação, porque trata de transformá-los, vamos assim, seres que não são humanos, como se fossem personagens humanos. Você vai entender bem isto agora nesse exemplo que eu trouxe aqui, ó. Veja só. Vocês assistiram A Bela e a Fera? Não. Eu aconselho. Tanto o filme do desenho, quanto esse filme com a Emma Watson, vale a pena, é muito bonito. Nesse filme,
Vários objetos da casa são animados, eles falam, eles andam, eles têm emoções. O professor colocou aqui para vocês o candelabro e o relógio. Lembram-se deles? Pois eles não falam, eles não cantam, eles não andam. Então, eles são personagens que sofreram, vamos chamar assim, personificação. É uma figura de linguagem. Porque um candelabro canta, fala, sente e fica triste? Não. Então, essa maneira de dizer, de transformar um ser que não é humano com emoções humanas, é chamado de personificação. Tudo bem? Na aula, no Escolariza, tem mais exemplos, tem mais explicações. Personificação é quando eu pego personagens que não são humanos e trato-os como se eles fossem. A cigarra, a formiga, aqui o candelabro, o relógio e tantos outros que a gente encontra na nossa literatura. Vamos para a próxima? São duas hoje, lembra? Próxima. Comparação. A comparação é uma figura de linguagem também. É quando eu comparo dois elementos. Deixa eu arrumar aqui para vocês poderem ler melhor. É quando eu comparo dois elementos. E esse fator de comparação é colocado na minha frase. Então eu digo assim: Maria é tão bonita quanto uma flor. Então eu estou dizendo que a Maria é bonita, estou dizendo que a flor é bonita, eu coloco na minha fala qual a semelhança que as duas têm, o que elas têm de parecido e faço essa comparação. Na comparação, eu sempre uso elementos assim, tal como, assim como, tanto quanto, percebe? Isso é muito importante, porque essas palavras que produzem, que promovem a comparação. Vou usar outro exemplo. Os seus olhos azuis são tão bonitos como o céu. Então eu estou dizendo que os olhos azuis de alguém são bonitos como o céu, que também é azul, certo? E que palavra que eu usei para comparar um com o outro? A palavra como. Isto é uma característica da comparação, uma figura de linguagem. Também na sua aula no Escolariza você tem outros exemplos e outras explicações. Então vamos recapitular rapidamente. Personificação. Eu pego um ser comum e transformo ele em um personagem com sentimentos e ações humanas. Assim sendo, um personagem, personificação. Comparação. Eu tenho um elemento, comparo com o outro elemento, vejo o que os dois têm de parecido, cito essa semelhança, cito o que eles têm de parecido e uso palavras para fazer essa comparação, tal como assim, tanto, ok? É importante, porque na semana que vem você vai aprender outras duas, então não poderemos confundir esses elementos. Combinado? Espero que sim. Se precisar, veja os exemplos na aula, veja o vídeo de novo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre nossa atividade, tá certo? Deixa eu mexer aqui para você visualizar melhor. Muito bem. Vamos aqui, ó. A primeira atividade que nós vamos fazer no Escolariza é ler umas alternativas e você vai assinalar, vai clicar na única alternativa que tem uma personificação. Então as outras não tem, lógico. Então qual que tem a personificação? É ali que você vai clicar. Combinado? Exercício número 2. Eu coloquei para você fazer o exercício número 2 um pequeno poema chamado A Menina Azul. Nesse poema, A Menina Azul, várias vezes ele tem comparação. Por isso, é claro que o professor colocou ele na aula. Né? Você vai poder ler o poema todo na aula. Então, na primeira parte, você vai ter que dizer qual estrofe tem a comparação. Eu coloquei duas estrofes, uma numa alternativa, a outra estrofe na outra alternativa. Você vai ler qual das duas estrofes tem alternativa. Vamos lembrar da outra aula lá atrás. Poema,
tem a estrutura de ter sido feito em versos, e esse grupo de versos é chamado de estrofe. Combinado? Então, qual das estrofes tem a comparação? E a outra atividade é você identificar que palavra foi usada para promover a comparação na sexta estrofe. Veja, eu não estou perguntando qual foi a comparação, e sim qual palavra foi usada para promover essa comparação. Pode ser a palavra como, pode ser a palavra tão, tanto e assim por diante. Então preste bem atenção, identifique esta palavra. Estamos combinados? Espero que tenha ajudado, espero que tenha tirado suas dúvidas. Agora, leia a aula com atenção, faça as atividades com atenção. E na semana que vem, nós voltamos a falar sobre as figuras de linguagem. Fique bem, se cuide. Abraço.